O primeiro semestre de 2021 terminou nesta quarta-feira, dia 30, com 68% do volume de chuvas esperado no sistema Cantareira e 72% no Alto Tietê. A tendência segue sendo de seca nos próximos meses, o que aponta para uma crise de abastecimento em 2022, de acordo com o especialista. Sobre esse assunto, eu vou falar então com Pedro Cortes, ele é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom dia, professor. Muito obrigado por nos atender. Vamos falar um pouquinho da situação, então, desses reservatórios. Qual é a situação dos reservatórios, por favor? Bom, nós temos uma situação bastante preocupante porque o nível médio dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo está abaixo do que seria desejável para essa época do ano, mesmo considerando a estiagem, e nós temos comparativamente um nível mais baixo do que aquele verificado em 2013, que foi o ano que antecedeu a crise hídrica. Então, nós temos um cenário que já é preocupante e o prognóstico para o segundo semestre é de que na primavera e no verão nós teremos chuvas abaixo da média, ou seja, nós vamos ter uma recarga menor do que seria necessário para os nossos mananciais, colocando a seguinte projeção: daqui a um ano os níveis estarão ainda mais baixos do que verificados atualmente. Pois é, já passamos por aquela crise que o senhor lembrou aí, o ano 2013, né? Dá para pensar em planejar, fazer alguma coisa, já que a gente já tem esse prognóstico? Bom, para nós que estamos na ponta da linha, né, que somos consumidores, só nos resta aumentar a economia, privilegiar o uso racional da água. É importante lembrar que a população saiu da crise economizando água, hoje se gasta em torno de 12 a 13% menos do que se gastava antes da crise, mas é necessário aumentar essa economia para tentar manter os reservatórios num nível minimamente adequado para essa possível crise que se anuncia para o próximo ano. Por parte da Sabesp, o ideal é que ela retomasse a política de bônus, que era aquela política que privilegiava quem economizava água, que acabava pagando uma tarifa mais baixa, o que hoje teria uma dupla função, porque auxiliaria na manutenção do nível dos reservatórios e também auxiliaria as populações que estão aí com problemas econômicos ou que estão desempregadas, né? Então, teria aí uma dupla função a política de bônus. Pois é, eu acredito que sempre dá para economizar mais. Se a gente comparar com países europeus, alguns países que têm uma dificuldade, né, a água fica até cada vez mais cara, a gente pode, mas a população já deu uma boa contribuição, conforme o senhor disse, aí 10, 11% de economia quando saímos da crise. Mas no poder público, a gente que é leigo fica pensando, poxa, abre um poço artesiano, faz alguma coisa diferente. O que dá para fazer em relação... A gente sabe que o recurso é complicado, é caro, né? Mas ainda tem algo que se possa fazer para, sei lá, melhorar os níveis. A gente lembra quando teve aquela crise que o nível ia baixando, e aí tinha aquele nível que ainda dá um pouquinho, a água não é tão limpa, mas depois ela passa por um processo, né? Enfim, o que o poder público pode fazer para melhorar? Bom, a primeira situação, né, seria reconhecer a existência de uma crise, porque, veja, boa parte dos rios da região metropolitana de São Paulo, eles correm para o rio Tietê, de certa forma, que é um importante rio da Bacia do Paraná. Então, boa parte da região metropolitana está integrada à Bacia do Paraná, que é uma bacia reconhecidamente em crise. Então, essa crise já se estabeleceu aqui. Nós tivemos os primeiros 6 meses com chuvas abaixo da média, ou seja, o nível dos mananciais ficou seriamente prejudicado, e não há por que nós considerarmos que estamos isentos dessa crise. O que pode acontecer é, se medidas não forem tomadas, essa crise hídrica virá uma crise de abastecimento. Aí realmente a população seria penalizada. Então, eu acredito que o primeiro movimento seria o governo do estado, a Sabesp, reconhecerem a existência dessa crise e reconhecerem o fato de que isso pode efetivamente gerar um problema de abastecimento para o próximo ano. Então, isso ajudaria a sensibilizar ainda mais a população e aumentar as campanhas mostrando como a população pode efetivamente economizar água, porque há várias opções, né?
Por exemplo, redução do tempo do banho é uma das mais clássicas, porque você reduz o consumo de água, você reduz o consumo de energia elétrica, que hoje está com uma tarifa muito elevada, ou seja, há instrumentos que o governo estadual e a Sabesp podem utilizar no sentido de ajudar a população a economizar água e manter os reservatórios em um nível adequado. O Pedro, e a pandemia influenciou no consumo? E o que a gente pode dizer se tiver vacina e voltar um convívio mais normal, as pessoas menos tempo em casa, pode ser que haja uma redução? Olha, o impacto da pandemia não foi tão significativo. Houve um leve aumento de consumo no ano passado, mas nada que se comparasse ao período pré-crise. Então, a população continua economizando. É claro que a situação voltando à normalidade, o consumo também deve voltar à normalidade, a patamares um pouco anteriores à crise, à crise, né, da pandemia. Mas não teve um impacto tão significativo no aumento do consumo. Ô Pedro, o que dá para a gente dizer em relação ao clima? Porque a gente teve a crise de 2013, agora 2021, mas antes a gente não ouvia falar tanto assim de problemas hídricos tão graves, né? Pelo menos não se ouvia falar. É uma questão climática importante ou não? Veja, São Paulo, né, a região metropolitana, tem uma tendência a apresentar periodicamente períodos de escassez, né, mais intensa. Então, considerando desde meados do ano passado até a última crise, foram 7 episódios de escassez mais intensa. Só esse século nós já tivemos duas, uma delas foi em 2003, 2004. E, em cima dessa tendência, muitas vezes se sobrepõem eventos climáticos desfavoráveis, como é o caso, por exemplo, que aconteceu da metade do segundo semestre do ano passado até o final de maio, né? O Laninha. O Laninha é um evento que ele atinge principalmente a região sul do país. Dependendo da intensidade, ele pode atingir o estado de São Paulo, e foi o que acabou acontecendo, e ele leva a uma redução do volume de chuvas, ao contrário do El Niño. O El Niño leva a um aumento do volume de chuvas na região sul, podendo atingir também São Paulo. O Laninha foi o grande responsável, ele foi embora, mas ele deixou a atmosfera ainda, de certa forma, organizada, como se aqui ele estivesse. Então, essa estiagem se manteve, né, se mantém. E nós temos também sistemas importantes como Cantareira e o Alto Tietê, eles são abastecidos pelas chuvas que vêm da Amazônia, que são as mesmas chuvas que estão faltando para os grandes reservatórios na região central do país, como Furnas, Serra da Mesa, Emborcação, Nova Ponte. Então, o sistema Cantareira, por exemplo, nos últimos 10 anos, somente em um único ano, ele apresentou superávit de chuva em relação à média histórica. Nos demais anos, sempre choveu abaixo do que era esperado. Situação similar se passa no Alto Tietê, aonde nos últimos 10 anos, somente em 2 anos, ele apresentou superávit. Nos demais, sempre chovendo abaixo da média. Então, nós precisamos utilizar os prognósticos climáticos com bastante antecedência, e eles estão disponíveis, mostrando como, né, verificando como o clima vai se comportar ao longo, por exemplo, do próximo semestre, início do próximo ano, para tomar as providências necessárias, porque é o que eu sempre digo, nós não conseguimos negociar com o clima, nós temos que nos adaptar ao clima. E nós temos ferramentas que permitem essa previsão com bastante antecedência sobre o comportamento do clima, que é o que eu comentei com vocês. Nós não vamos ter nós não temos uma projeção de chuvas igual à média ou acima da média na primavera e no verão. Isso coloca os nossos reservatórios numa situação mais crítica. Já no final do ano, né, passado o verão, se iniciando o outono no ano que vem, provavelmente eles vão estar com um nível mais baixo do que o verificado atualmente, e óbvio que isso coloca em risco o abastecimento. Pois é, eu estou vendo os números aqui, ó, primeiro semestre, né, terminou agora no final de junho, né? 68% do volume esperado do Cantareira e 72% do Tietê, que me parece que são os dois mais importantes aqui para a região metropolitana. Sim. Então,
uma conta mais por cima, menos 30% de água do que se esperava. Então, cada um vai ter que economizar aí mais ou menos 30%. Agora, e o desperdício que a gente sempre ouve falar no caso de água que é perdido na própria canalização? Eu tenho visto em São Paulo, aqui na capital, muita obra da Sabesp, com aqueles caninhos azuis, que vão ser, muitos locais que já estão sendo reformulada essa questão, né? Mas ainda se perde muita água. A gente vê, às vezes, prédio público, hoje acho que menos, mas a gente andava nos prédios, assim, vai no banheiro e aquela água dos mictórios, aquilo eu achava um absurdo, que aquilo quebrava, e aí, eu acho indústria, todo lugar. E aí ficava, a pessoa que fazia a limpeza deixava, vou deixar vazando só um pouquinho, imagina aquilo vazando o dia inteiro, né? Então, são medidas, às vezes, que se todos nós precisamos nos conscientizar, o poder público também tem que olhar, tem que ficar atento para essas questões, né, o Pedro? Por isso que a orientação é muito importante. E as campanhas educativas, elas são de fundamental importância para mostrar para a população aonde o desperdício ocorre. Muitas vezes as pessoas fazem isso de forma ingênua, né, acreditando Uhum. que o desperdício vai ser pequeno, mas nós temos só a cidade de São Paulo são 12 milhões de habitantes, a região metropolitana são mais de 20 milhões. Quer dizer, se cada um tiver atenção para mesmo pequenos detalhes, nós podemos ter uma economia bastante significativa. Então, as campanhas educativas, essa possibilidade da imprensa informar as pessoas, isso é essencial para que a gente possa manter o consumo ainda mais baixo, procurando ter uma reserva mínima, porque a gente sabe o prejuízo social que uma crise dessa pode gerar, né? Há pouco tempo nós tivemos uma que atinge uma quantidade muito grande de pessoas. Então, tudo que nós pudermos economizar será muito bem-vindo. Lembrando que a contribuição individual, né, de cada um, multiplicada aí só na cidade de São Paulo por 12, né, que são 12 milhões, ou na região metropolitana, que são mais de 20 milhões, tem um efeito muito, muito grande, um efeito multiplicador muito importante, pode resultar em uma ação muito positiva para a economia e uso racional da água. Agora, Pedro, então você acredita que a gente pode ter então essa crise hídrica para o ano que vem, se medidas mais drásticas não forem tomadas ou de planejamento? E você acredita que algumas áreas podem ser mais afetadas se houver uma crise? Bom, durante a crise, alguns bairros eles foram mais afetados porque você tem locais que estão mais distantes, né, da distribuição, então quando falta água, eles demoram para receber água e locais mais altos. Também há uma dificuldade quando é chamada repressurização da rede, você ainda demora um tempo para levar água aos locais mais distantes. Então, infelizmente, os bairros mais periféricos ou localizados ou em locais mais altos, eles tendem a ser mais penalizados. É importante lembrar que hoje, boa parte do sistema, né, de captação e distribuição, ele está interligado. Então, a Sabesp ela tem uma flexibilidade operacional maior do que aquela que ela dispunha em 2014 e 2015. Mas mesmo assim, se faltar água nos reservatórios, não há como a gente resolver essa situação. Então, Uhum. isso reforça aquilo que eu havia dito a respeito da necessidade de todos economizarmos e priorizarmos o uso racional da água. Por exemplo, não lavar a calçada com água da Sabesp, não lavar o carro com água da Sabesp. Por quê? Essa água ela tem que ser reservada para usos nobres. Quais são esses usos? Alimentação, né, higiene, consumo direto. Então, nós temos que pensar nisso. Olha, será que é necessário lavar a calçada com água que é pura, pronta para consumo? Não, não é necessário, né? Será que é necessário lavar o meu automóvel? Não, não é necessário. Então, vamos priorizar, porque se faltar água, realmente a gente não pode ser que em determinadas situações a gente não tenha nem água para beber. Então, a calçada, o carro, obviamente, não são prioritários num momento como esse. Só para citar dois breves exemplos.
Agora, Pedro, São Paulo é uma cidade muito verticalizada, né? Um percentual muito grande de pessoas vivem em apartamentos. E a gente vê, principalmente apartamentos um pouco mais luxuosos, tem aqueles chuveiros que é uma beleza, né? Você tem água abundante, né? Com 2 torneiras, água e frio, tipo em hotel, mas aquilo é um consumo grande de água e de energia. Você acha que uma legislação que incentivasse, uma legislação ou uma questão educativa, para que os condomínios instalassem o reuso da sua água, porque acho que nem todos têm, né? Seria importante? Teria um peso? Veja, durante a crise, vários condomínios passaram a utilizar, eles chamam de água de reuso, mas também nesse rol está inclusa a água da chuva. Uhum. Razão pela qual nós tivemos uma redução expressiva de consumo. Então, por exemplo, para a lavagem de áreas comuns, você não precisa utilizar a água pronta para consumo humano. Um tipo simples de reuso, por exemplo, é captar a água da última, para quem tem máquina de lavar roupa, pegar a água do último enxágue, ao invés de descartar essa água, coloca isso num balde e utiliza essa água para a lavagem de um piso. Né? Em situações normais, isso é mais do que suficiente. É claro que numa clínica, num hospital, vai precisar de um outro processo, vai precisar efetivamente de uma água pura, né, para fazer esse tipo de limpeza. Mas no uso cotidiano não é necessário. Então, muitos condomínios passaram a utilizar água de reuso ou água da chuva para fazer a limpeza de áreas comuns. Isso ajuda a reduzir a conta do condomínio, que usualmente é muito grande, né, nos edifícios, e ajuda, obviamente, a economizar água. Agora, uma sugestão que eu dou é o seguinte: procure cronometrar, né? Vai entrar no banho, liga lá o cronômetro do celular e dá uma ideia de quanto tempo você gasta tomando banho. E tente reduzir, fala assim, olha, gasto 10 minutos, vou tentar fazer em 8, né? Depois tentar fazer em 7. Vai tentando reduzir banho a banho, porque as pessoas vão perceber que é possível, no caso do banho, se tomar um banho rápido, né, sem que a pessoa tenha qualquer problema de higiene. Então, esses hábitos, eles podem ser desenvolvidos rapidamente. Nós temos um exemplo que é muito bom, né? A Espanha, ela tem áreas crônicas em relação à disponibilidade de água e foram desenvolvidas várias campanhas para o uso racional da água, o uso econômico da água, e eles se adequaram. E isso não significa, né, que isso tenha diminuído a qualidade de vida dos espanhóis. Muito pelo contrário, eles têm uma qualidade de vida muito boa, né, em grande parte do país. E então é possível economizarmos água e desenvolvermos hábitos para que isso se torne algo frequente, algo usual. Ou seja, nós conseguimos já um bom avanço, que foi a redução do consumo comparativamente ao que ocorria antes da crise hídrica. E podemos economizar um pouco mais ainda. Isso vai auxiliar ainda mais o sistema, porque, veja, essas crises, há uma tendência na região metropolitana de São Paulo de enfrentar essas crises, esse tipo de situação de escassez. Então, nós temos que estar preparados para isso, né? Ou seja, desenvolvendo bons hábitos e ficar de olho, né, nos prognósticos climáticos para saber, olha, teremos uma temporada com mais chuvas ou não teremos, porque isso auxilia a gente a planejar, vamos dizer assim, a nossa viagem, mais ou menos como se você fosse viajar e você olhasse e Uhum. falasse, deixa eu ver como é que está o tempo, está chuvoso ou não está, que cuidados eu tenho que tomar ao longo da estrada. Então, é esse tipo de visão que a gente tem que ter para poder ter uma adaptação melhor às mudanças climáticas, às questões que o clima nos apresenta. Ô Pedro, aí no Instituto de Energia e Ambiente da USP, né, que você é professor, tem algum desenvolvimento de tecnologia? Eu brinquei em relação a isso, eu brinquei em relação ao poço artesiano, a gente sabe que me parece que em condomínios, por exemplo, você não pode sair furando por aí não. Inclusive teve reportagem na época, muita gente, vou furar um poço artesiano. Não, tem uma legislação, até porque o lençol freático ele pode ser contaminado, tem uma série de regras, né? Mas tem a tecnologia tem melhorado para ajudar o governo do estado, não sei, ou o poço artesiano onde pode, ou de alguma forma economizar mais, enfim?
Bom, no Instituto de Energia e Ambiente tem o desenvolvimento de várias tecnologias e metodologias relacionadas à energia elétrica. Uhum. Não é a área na qual eu atuo, né? Inclusive tem um programa de pós-graduação em energia que é muito bem avaliado, aonde se desenvolvem esse tipo de pesquisa. E em relação aos poços artesianos, tem dentro do Instituto de Geociências, tem um grupo que se dedica especificamente a esse tipo de recurso. Foi muito bom você lembrar a respeito da perfuração dos poços. É fundamental que condomínios, empresas tenham a autorização para fazer esse tipo de perfuração, porque em alguns locais, por exemplo, em São Paulo ou na Grande São Paulo, há locais onde isso não é autorizado, porque já se sabe que o lençol freático está contaminado por produtos químicos que foram lançados há décadas e ali permanecem. Então, se uma empresa, um condomínio resolve fazer uma perfuração clandestina, e infelizmente há muitas empresas que se dispõem a fazer isso, ela pode acabar consumindo uma água que está contaminada sem que ela perceba isso. Muitas vezes essa água é límpida, né? Não tem cheiro, não tem sabor, e a pessoa tem a impressão de que está consumindo uma água pura. Mas, na verdade, ela pode ter ali contaminantes que, ao longo do tempo, vai prejudicando a saúde. Então, é fundamental ter essa autorização, né, que a gente chama de outorga, para que tudo seja feito dentro da lei, para que a pessoa tenha a garantia de que aquela água que está sendo consumida é uma água adequada, porque o risco de contaminação, infelizmente, ele existe. E há locais, por exemplo, onde ocorre uma superexploração do lençol freático. Então, por exemplo, na região da Avenida Paulista, praticamente todos os edifícios têm poços artesianos. E se todo mundo ligar o poço ao mesmo tempo, isso faz com que a disponibilidade de água seja restrita. Então, inclusive, alguns edifícios optam por utilizar esses poços de madrugada, quando a demanda é muito menor, para poder, né, num uso menor, por exemplo, uma quantidade menor de horas, conseguir encher as suas caixas d'água. Então, por exemplo, às vezes 2, 3 horas ele consegue encher as caixas d'água. Se ele fizesse isso durante o dia, talvez tivesse que ficar lá as bombas rodando ali 6, 7 horas para conseguir o mesmo volume de água, obviamente com gasto de energia muito maior. Então, é uma solução em determinados locais, mas também há regiões onde esse recurso é super explorado, então não se pode imaginar que seja uma solução que vai resolver todos os problemas. Mas, independente de ser uma região super explorada ou não, a legalidade é o único caminho recomendável para os condomínios, as pessoas, as indústrias que quiserem utilizar um poço artesiano. Muito bem informado. Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. A gente vai fazer alguns programas sobre isso, porque é muito importante. E olha, é o que ele falou, né? Não adianta, o negócio é planejamento. Condomínio, em vez de pensar em abrir um poço artesiano clandestino, vamos pensar já que ele está falando sobre essa possível crise hídrica, de tratar melhor a nossa água, enfim, muito melhor, não é? Todos trabalhando juntos. Olha,